Então, a gente vai dar início aqui ao nosso último bloco da manhã. E eu tenho aí, conto com a presença do professor Ciro, do professor Candinho e também do professor Wendel, tá? E vamos seguir essa ordem. Fiquem à vontade, professores. Ciro, é você, vou te passar o co-anfitrião aqui. Bom dia, bom dia. Só um minutinho. Já tá? André, me passaste o anfitrião? André? Porque eu não estou conseguindo... Tem que passar o roxo para ti ainda, ele não passou ainda. André? Sumiu o professor André. E não me passou. Eu vou ter que ligar para ele, porque ele não está respondendo. Só um minuto. Bora, André. Agora foi. Aí. Acabei de passar, Ciro. Verifica se está conseguindo, por gentileza. Teu microfone está mutado. Agora? Agora está funcionando. E todos conseguem visualizar a tela? Está compartilhada? Sim. Já posso iniciar, professora? Pode sim. Está contigo. Bom, gente, primeiramente, bom dia, né? Dizer novamente que é um prazer estar aqui, envolvido no projeto, participando como palestrante, né? E aí, vou abordar esse tema durante esses próximos 15 minutos. Espero poder agregar informações para vocês. Sistemas ofensivos e defensivos. Aqui a minha breve apresentação. Eu sou professor de Educação Física, sou formado pela UFAM e tenho mestrado na Universidade do Porto em treino do alto rendimento. E atualmente eu sou treinador de futsal, né? E já fui quase um atleta durante um determinado período. Pronto. Primeiramente, vamos falar, né, de sistemas defensivos, né? Como se defender, porque todo time que sabe se defender e não toma gol, pelo menos não perde. E antes de qualquer coisa, é importante nós sabermos a diferença entre sistema, né, padrão e manobras, né? O sistema é como a disposição dos atletas dentro da quadra. Se vai ter um ou dois atletas na defesa, um ou dois atletas no terço medial da quadra, ou um ou dois atletas no último terço da quadra, né? O padrão é uma movimentação repetitiva que vai te oferecer, né, espaços vazios
para, a partir daí, você realizar uma manobra, né, seja ofensiva ou defensiva, né, para ganhar o confronto. Voltando aqui para sistemas defensivos, né, ele consiste nos movimentos individuais e coletivos, né? Quando abordado pela quadra, né, você pode marcar ou pela zona, né, ou individual, ou pode fazer uma marcação mista, se bem combinada. Acho que agora foi. Pode ser também, né, uma marcação passiva ou ativa, dependendo, né, de como combinado os seus respectivos atletas, né, das características deles também. Está passando aí? Passou demais. Pronto. O primeiro sistema de marcação, né, bem iniciante aqui, um sistema de marcação quadrante 2-2, né, também conhecido como caixote. Depois, sistema 3-1, né, ou diagonal, onde o atleta que aborda, né, o portador da bola inicia a diagonal junto com os outros dois na primeira linha de defesa. Sistema de marcação losango, né, apropriado para marcar o sistema ofensivo do ala pivô, onde um atleta aborda o portador da bola, que é o fixo, os dois alas marcam os dois alas e o fixo o pivô adversário. Esse sistema aqui é pouco utilizado, né, mas ainda assim eu consigo enxergar em alguns jogos que é o sistema 4-4, onde todos os atletas diminuem o espaço, né, e se tem um fixo, um jogador, né, um bom marcador ali atrás que consegue realizar boas antecipações, ele fica no mano a mano com o pivô adversário. O sistema 2-1-1, onde o atleta ali, o número 3, ele faz ali uma espécie de para-brisa para ocupar os espaços caso a bola seja infiltrada na costa dos dois primeiros atletas de marcação da primeira linha, né? E assim eles ficam revezando. Bom, e também, né, como sistema defensivo, né, tem a abordagem nos arremessos laterais, no arremesso de canto. Normalmente as equipes se posicionam, né, em Y, um marcador para o batedor do escanteio, um outro para o chute, e um outro cobrindo a diagonal e o outro fazendo a cobertura no segundo pau. A saída de centro, né, também tem um tipo de marcação para não ser surpreendido, e de falta, né? Normalmente utiliza-se a escadinha, né, para ganhar ali um espaço e poder dividir melhor, distribuir os marcadores para os atacantes adversários. A intenção da marcação de contra-ataque é temporizar ou retardar a ação de contra-ataque do adversário. Ou seja, ao invés de do atleta se precipitar, né, e vulgarmente falando, pressionar e dar logo o bote, ele apenas ele cerca ali e vai andando para trás até que os outros retornem e que aquela ação de contra-ataque, né, não se torne efetiva. A marcação de 4-3, né, é uma situação de expulsão, e aí ou você utiliza um atleta na primeira linha para marcar os dois portadores que vão trocar bolas do adversário e dois defensores atrás, ou ao contrário. Eu, particularmente, prefiro defender com dois atletas em cima e um embaixo, né? E esse atleta de baixo, sendo um ótimo marcador, ele consegue ali fazer um para-brisa
e ocupar também os dois alas. Claro que também a combinação com o goleiro, né? Porque com um atleta a menos, a gente tem mais dificuldade para defender. Marcação do goleiro linha, né? Que pode ser enquadrante ou losango, ou outro, né? Daqui a pouco, no horário da tarde, acredito que o professor Sônia vai abordar mais sobre o assunto, assim como os outros professores preparadores de goleiro também. A partir de agora, vamos falar dos sistemas ofensivos, né? E é importante frisar que toda vez que você estar com a bola, você precisa fazer esses pré-requisitos, né? A postura, girar o corpo, visar a bola pela paralela ou pela diagonal, assim como uma fuga sem a bola pela paralela ou pela diagonal, fazer finta, né? Fazer movimento de vai e volta, tudo isso para tentar ludibriar, né, a marcação adversária e criar espaços. Sistema de jogo são posicionamentos básicos dos jogadores, né, em função do sistema de marcação. Está passando. Acho que agora passou. Pronto. E o primeiro sistema ofensivo, né, inclusive a imagem está alterada, esse não é o 2-2, né? Então eu vou abordar a legenda a partir de agora. Aqui o sistema 1-1-2, né, com a bola. Aqui o 2-1-1, se nós sofrermos, né, uma pressão, esse sistema é ideal para deixar aqui o atleta número 5 no mano a mano, no último terço do campo. Sistema 3-1, que é o sistema com a troca de ala com pivô, né? 2 atletas posicionados na ala, um fixo e um pivô com bastante profundidade. O sistema 1-2-2, que é com goleiro linha, né? Não vou abordar muito esse assunto, porque mais tarde vai ser abordado por outro profissional. O sistema 1-3, que, inclusive, quando eu era atleta na UFAM, nós tínhamos 2 atletas muito bons no 1 contra 1, né? E nós estávamos sem a bola, oferecíamos este espaço, né, para oferecer a vantagem para ele no 1 contra 1, e a partir daí, quando ele vencesse o duelo, criar uma situação de 4 contra 3 e finalizar. O sistema 4-0, que pode ser utilizado tanto no primeiro terço da quadra, quanto no terço medial, quanto no último terço, né? É excelente também para atrair a marcação, tirar a marcação de perto da área adversária, para poder criar um espaço, né, entre o meio da quadra e a entrada da área, e a partir daí você ter várias fugas, né, vários atletas tentando infiltrar naquela zona. Bom, falando um pouco de padrões de jogo, né, como eu disse anteriormente, movimentações repetitivas que a equipe executa com a posse da bola dentro de cada sistema de jogo. Ele é utilizado para manutenção da posse de bola, desde que não ofereça, né, o risco da perda da bola. A partir daí, né, ofertar a oportunidade de deslocamento dos jogadores em zonas da quadra, né, onde ofereçam um equilíbrio ofensivo e defensivo. A partir do momento que você tem um padrão de jogo, né, você tenta realizar manobras ofensivas, né? E a partir daí tem que ter muito treino para fazer bastante variações, né, de jogadas dentro do sistema proposto.
Padrões básicos de 3, né? Manobra ofensiva dentro do sistema 3-1, a troca do ala com fixo, né? Conhecido como o sistema que tem ali o número 8, né? Porque o ala troca com fixo, e depois o fixo com ala e assim sucessivamente, né? Pode ser feito tanto na frente ou tanto por trás. É muito utilizado para criar aquela empurrar a marcação adversária e sair da marcação pressão. Padrão de 4 pelo meio, né? Manobras ofensivas dentro do sistema 2-2, que é o caixote, né? E as trocas podem ser feitas pelo meio ou pelas alas. E a troca de 4 pelas alas, semelhante ao padrão do movimento pelo meio. Minutos e meio, tá? Porém, ao invés da bola ser conduzida até o meio, executa-se um passe da ala para outra ala. Bom, padrões básicos, né? Padrão circular ou redondo. Eu gosto bastante do redondo. Caracteriza pelo movimento em círculo entre os jogadores de defesa e ataque. E o padrão de troca de ala com o pivô. O padrão do goleiro linha também, como eu falei anteriormente, né? Todos os padrões são utilizados para manobras ofensivas. E aqui eu vou tentar ser breve. Aqui é o padrão dos 2, né? O caixote, o 2 faz a fuga pelo meio e faz a troca da ala com o 4. E do outro lado acontece o mesmo. Aqui é o sistema redondo, né? Os jogadores circulam, oferecem um passe pelo meio e criam esse espaço, né? do terço medial para o terço final. E o último, o sistema do ala com pivô, né? O 5 oferece ali uma opção na paralela. Toda vez que a pessoa está na posição de pivô, ela tem que oferecer a opção do passe na paralela. Bom, gente, espero ter contribuído com vocês. Essas são as minhas principais referências do futsal. Eu já li e reli várias vezes esses 2 livros. Inclusive, quando me emprestam, eu fico muito chateado, demoro muito para devolver. Por fim, gente, muito obrigado. O meu nome é Ciro Elohim, não me apresentei devidamente, e esses são meus contatos das mídias, das redes sociais. Qualquer dúvida e esclarecimento, podem perguntar e ficar à vontade. Muito obrigado, e passo a palavra para a professora Ronélia. Muito obrigada, Ciro, pela sua apresentação. Inclusive, eu tenho esses 2 livros também. Vamos seguir aqui com o professor Candinho. É uma grande referência. Para quem não conhece o professor Candinho já fazia DVDs de curso do futsal criativo. Professor Candinho, eu estou passando com o anfitrião para o senhor poder iniciar essa apresentação. Professor, seu microfone. Não estamos lhe ouvindo. Está ouvindo agora? Agora, de vez em quando ele esquece de desligar esse microfone. O senhor tem 15 minutos, fique à vontade, já estou contando. Tá ok. Tá de reloginho um pouquinho, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Ok. Deixa eu botar aqui. Tá ok? Tá na tela aí? Tá ok, tá ótimo. Tá? Ok, então vamos lá. Bom, gente, é um prazer imenso estar participando desse primeiro seminário. Espero que seja o primeiro de vários aí, tá? Olha, gente, eu não vou me atentar muito na apresentação, tá?
porque vai demorar tempo e eu quero aproveitar o que tem. No finalzinho a gente fala, né? Mas você já me conhece como Gandinho, quem não me conhece, né? Eu vou falar rapidinho, sou licenciado em Bacharel em Educação Física, licenciado também em Pedagogia, pós-graduado em Organização e Gestão Esportiva e pós-graduado em Futebol e Futsal também. Quase termino em Psicopedagogia, só faltou apresentar o trabalho porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Vamos lá, então. Gente, é o seguinte, esse tema ele se torna um pouco polêmico, tá? E eu quero avisar vocês que não é baseado cientificamente nas observações. Até poderia fazer, mas eu estou com um problema seríssimo aqui que eu não posso nem digitar, tá entendendo? E não deu. Então, está baseado nas minhas experiências pessoais de observação, e não vem de hoje. Desde 2009, quando fui provocado pelo diretor da CBF, o representante que veio fazer uma Taça Brasil aqui no tempo, quando eu perguntei para ele, e daí, quem vai ganhar? Ele falou, o Amazonas tem tudo para ganhar. Eu perguntei, e aí, tá bom? Ele dá para encarar o brasileiro? Ele falou, era a seleção, tá? Ele respondeu o seguinte, olha, para nível regional tá bom, para cá, para vocês aqui tá tudo bom, ele vai tá superior, mas para nível de Brasil tem que melhorar alguma coisa. Aquilo eu fiquei curioso, com o microfone, eu estava entrevistando ele, com o microfone eu fui atrás. O que tá faltando? Ele olhou para mim assim e disse, olha, com mais de inteligência tática. Ficou muito repetitivo. Foi isso, gente, em 2009 ainda. De lá para cá, eu comecei, encontrei com o Ferretti, tem até um pedacinho que eu vou botar aqui, rapidinho, e depois eu fui a São Paulo, pesquisando, já tinha vídeo pra caramba de outros times da Europa, fui a São Paulo, inclusive a Ronelli estava presente, né, lá em São Paulo, eu fiquei mais uma semana lá, acompanhando o trabalho do clube, ela veio, e aconteceu uma coisa inédita que eu não vou nem comentar lá, bacana. Então, a partir daí nasceu esse interesse de ver o que estava faltando. Ora, é lógico que nós sabemos que eles têm mais estrutura, todos os clubes de fora. Agora, o que a gente tem que fazer para superar? Eu coloquei aqui o seguinte, ó. Para muitos especialistas críticos, toda vez que uma equipe viaja para representar o Estado, numa competição de alto nível, o resultado já é uma tragédia anunciada. Por que tanto pessimismo? Tirando as questões de vaidade pessoal, no meio do esporte, sou muito realista. Sei que nós não temos estrutura e nem logística perfeita, mas também temos bons jogadores e também, hoje, está concretizado que temos bons treinadores também. Estou vendo aqui, está entendendo? E, baseado nisso, a gente tem melhorado já. Agora eu quero dar uma passadinha sobre o que seria o alto nível em loco. Certo, a nossa estrutura, a gente treina nos períodos, né? O sub-20 treina das 8h30 às 10h, o adulto das 10 ao meio-dia. Na parte da tarde, das 15h30 às 17h, o 20, depois o adulto vem das 17h às 19h. E ali praticamente tem tudo, tem academia, nós temos uma arena para 5.000 pessoas, médico, nutricionista, acho que fisioterapeuta, que a gente precisa. Bom, já encerrei aqui ele, porque o tempo é curto, né? Deixa eu voltar para lá de novo e mostrar uma coisinha para vocês aqui. Nesse tipo de movimento, a defesa nunca pode prever qual vai ser o próximo passo dos atacantes, pois eles jogam em função da reação da própria defesa. Vale destacar que essas ações ofensivas têm muito a ver com o fato da importância do deslocamento dos jogadores sem a posse da bola. Eles são fundamentais nesse planejamento tático. Ok. Então, vocês viram aí, rapidinho, a estrutura que nós já sabemos que tem e também um pouco do tático da equipe do Joinville na Liga Nacional. Eu não mostrei de outro livro, eu tenho vários aqui, tá? Deslocamento sem bola, horizontal, vertical, aproximação, passagem, desvio, de direção, a passagem. Bom, vamos falar da nossa realidade. O que foi que eu observei? Tá? O que foi que eu observei? Estrutura e apoio logístico, né? Todo mundo sabe que nós não temos, então vou passar logo direto para não demorar, tá? Agora eu coloquei aqui uma coisa bem interessante, os dirigentes se viram nos 30 com muita dificuldade para dar um pouco de apoio logístico. Temos problemas com transporte, ciência médica, psicológica e nutrição. Alguns clubes estão tentando montar um trabalho bom, como no caso do clube lá do CDB, eu acho que é Verona, não é? E outros clubes que já passaram, mas desistiram. Parabéns a turma, o ABC e o Alioneri, né, que nunca saiu da federação. Os outros vêm, passam, dão um temporal e vão embora. Segundo, financeiro, todo mundo sabe que o nosso não ganha salários. Alguns ganham gratificação isoladas, tá? E alguns dão gratificação
mas nem todos ganham no adulto. E agora eles começam a ganhar dinheiro como? Nas peladas, nos campeonatos do interior, tá entendendo? Se batem constantemente. Esse é o nosso atleta, chamado boleiro. Tá? Vamos pro próximo. A realidade em hábitos e atitude dos atletas. A maioria dos nossos atletas no nosso estado não dão prioridade a compromisso. Ou seja, eles têm vários compromissos. Jogam futebol de campo, jogam futsal, jogam no bairro, só vivem machucado também. Alimentação. E tem mais outra coisa. Alguns vícios já permeiam garotado a partir do juvenil. Tá? Já vão para o adulto ou do sub-20, ou mesmo no juvenil, é notório isso, que já tem vício de álcool, droga, noitada e tudo mais, e vocês são sabedores que isso é idade nossa também. E muitos deles são bons de bola, tá? Mas infelizmente a gente já começa a ter problemas a partir daí. Agora imagine viajando com uma pessoa dessa. Tá? Método de trabalho. Os atletas da região norte treinam apenas uma vez, ou duas, ou no máximo 3. Quando marca 4, o atleta nunca vai os 4, nunca vai os 3. Geralmente ele vai 2 ou 1 e falta o resto. Tá? Modelo de jogo. A realidade está mudando pouco a pouco. Com a nova geração de treinadores que eu estou vendo, inclusive, aqui. Tá? Vamos ver o que eu coloquei mais aqui. Agora, um grande número de atletas juvenis, sub-20 e adultos ainda são bitolados no famoso toca e sai, que eu chamo de convencional. Toca, sai, toca, sai, toca, sai para cá, toca, sai para ali, toca, sai para cá, toca, sai para ali. Entendendo? Eu tenho grande dificuldade de pegar um atleta e fazer um deslocamento lateral, infiltração pela paralela, vindo do outro lado, correndo com deslocamento lateral, tá? E aproximação, passar pelo deslocamento. Tenho muita dificuldade hoje, inclusive no dia da alvorada, mas eles assimilaram por quê? Porque já tem uma base também com o Careca lá do Recanto, e o qual eu também treinei com ele lá no Recanto. Tá? E aí eu coloco aqui, para fazer referência ao que eu estou dizendo, o nosso amigo aqui, ó. A maioria das equipes, o ataque pensa, basta tocar e sair. Todo mundo sai, tá vendo? Por que um toque sai? Então, a gente precisa repensar as formas de atacar. Porque cada vez mais as defesas vão estar equilibradas, como você viu. E tocar e sair não vai adiantar nada. Estou ocupado. Uma defesa como essa, por exemplo. Esse cara tocou esse lado, a defesa girou para esse lado aqui, ó. Esse cara vai tocar e sair, ele vai sair de uma zona de marcação, ele vai entrar na outra. Ele largou esse cara aqui, ó, esse cara largou ele, vai entrar na outra zona de marcação, não vai acontecer absolutamente nada. É isso que eu estava dizendo para você. Muito bem, seguindo em frente, vocês viram então a opinião do grande especialista terrestre em relação a isso, e não é só dele, tá bom? É o que mais funciona, é o que mais a gente ainda vê aqui, mas está mudando. No tempo que o Recanto estava jogando lá, a última Taça Brasil já mudou um pouco, e está mudando, e o Careca sabe disso, que eu estou falando a verdade. Tá? Vamos lá. Futsal de alto nível, modelo de jogo. Tá? Modelo de jogo. As equipes, deixa eu ver. A equipe de alto nível geralmente adota a filosofia que a tática é facilitadora e a técnica é soberana. Eu até troco, né? Para nós aqui, eu vou trocar isso aí, tá bom? Para isso, a maioria dos treinos são treinos integrados, já pegando uma deixa do Breno, né? Do professor que falou sobre isso ontem à noite. Muito bem colocado, professor, parabéns. As equipes jogam dentro do modelo criativo, onde o atleta, dentro do plano tático, toma decisões a partir da reação da defesa adversária, como já expliquei no vídeo anterior, com mudança de treinador para treinador. É lógico que ninguém vai igual. Tá? Geralmente, está presente no modelo de manipulação, fugidas, aproximações, cruzamentos, deslocamentos laterais, falsa, tá? Ou com pausa, no caso, entre linhas, sem valor na tomada de decisão. Tá? Quanto minutos tem, o Ronélio? Tem ainda 5 minutos e 15 segundos. Beleza. Aí vamos agora para a nossa realidade, tá? Ainda que é capacidade técnica. Casualmente aparece atleta diferenciado, mas aparece, né? Mas geralmente nossos atletas são habilidosos, até decide jogo, mas também seguram demais a bola, tá? Por isso vive sempre contundido, foi o que eu observei, tá? Os atletas do Norte atualmente não desenvolvem bons fundamentos de marcação. Fato esse em competições nacionais, e também quando algum atleta vai fazer teste em algum clube de fora, é a primeira coisa. Inclusive agora eu estive conversando com o Daniel Azul no Corinthians, ele falou a mesma coisa para mim, que geralmente tem dificuldade alguns atletas que vão para lá de marcação, e aqui do Norte não é diferente, tá? Agora vamos, eu coloquei desafios, vencedores e perdedores. Todo mundo conhece essa janelinha aí, né? Tá sempre na internet.
dizem que isso é possível, aliás, que é difícil, mas é possível, o perdedor já fala o contrário, enxerga o resultado, enxerga a possibilidade, faz acontecer e dá um jeito. E é o que eu quero que a gente faça aqui na nossa região norte com o nosso futsal. Tá? Um aluno fim do túnel é que nos últimos campeonatos nós subimos um pouco, devido a um trabalho que já vem de longas datas. Né? A Tuna foi, se não me engano, campeã, né? O vice-campeão brasileira da segunda divisão, a primeira divisão foi, né? Foi Unido Alvorada, o Recanto foi vice-campeão, né? Com um time muito novinho, certo? Conseguiu entrar um time mais pesado e, graças a Deus, ficamos na primeira divisão de elite, chegou com muito merecimento. A gente tem subindo um pouquinho, então é uma luz no fim do túnel com essa nova geração, inclusive com esse seminário. O primeiro desafio que eu coloco para vocês, professores, se alguém já fez, desconsidera o que eu estou falando, tá? Eu não sou dono da verdade. Eu estou apenas dando ideias e também vou colher várias ideias de vocês, desculpa. Primeiro, compromisso, tá? No dia que qualquer equipe treinar pelo menos em um mês, 3 ou 4 dias que o atleta apareçam, sem faltar pelo menos uma semana, um dia, 2 dias, você já está no caminho certo. Pode contar que você vai ter um bom resultado, porque isso dificilmente vai acontecer. E eu espero que aconteça agora, que esse clube está formando aí, tá bom? Temos a questão da tecnologia, que esse aí é outra coisa que, sinceramente, eu tiro isso por mim quando eu vou fazer vídeo com o pessoal daqui de Manaus. Tá? Meu pessoal já me conhece, sabe que eu uso muito isso. Tá? Então, para encurtar o papo, eu vou colocar isso aqui, ó. Samuel, lá do Minas. Sim, nós constantemente temos o uso dela em todas as categorias aqui, sub-15, sub-17, 20, adulto, praticamente um uso diário para a gente trabalhar com esse curso de vídeo que nos possibilita trocar ideias com atletas, exemplificar para eles aquilo que vem sendo feito ou aquilo que a gente quer que seja feito. Então, parando. Então, notem, certo? Que essa é uma questão que aqui, se você vai passar um vídeo, como eu fiz uma vez, os caras ficam olhando para o lado, olha para o outro e fica inquieto. É o costume que não tem. E, gente, isso... 2 minutos, tá bom? Beleza. E, gente, olha, eu quase ganhei um campeonato, o ficou doido uma vez, né? Porque eu tirei toda a jogada dele, ele sabe disso. Tirei toda a jogada dele, por quê? Porque eu assisti o vídeo do jogo dele todinho, tá? Várias competições, inclusive a última que eu ganhei no Metropolitano, foi porque eu filmei o jogo anterior do time do Birandu, tá entendendo? Passei tudo como que jogava e prendi a marcação dele lá, que era um time muito bom, e tinha vindo de um brasileiro. E ganhei o Metropolitano. Não tenho muitos títulos, tá? Me preocupo mais com a formação de cara que tem títulos. Tá? Então, vocês viram aí, clube de grande informação, todos não tem vídeo. E por que ninguém pode... eu não tenho. Sim, eu tenho meu data show, eu tenho minhas coisas, eu levo aqui, eu vou levando, trombando, mas eu vou, entendeu? Então, é questão de mudar um pouco a atitude. Tem escola que tem, pode passar, e acostumar os atletas, tá bom? Se alguém já faz isso, desconsidere. Tá? Aqui, finalizar, eu tenho aqui... Eu não tenho referência escrita de pessoas, e falta muita gente aí, isso, né? Essa manhã todinha falando, né? Eu quero ter gratidão ao Irani do Ivanildo, que quando eu adentrei por salão, eles me passaram muitas informações, em seguida já tem o Ferretti, né, que passou também, tem contato até hoje, como um cara bacana, mas eu quero ter a minha gratidão ao pessoal do Corinthians, ao Danielzinho, ao André Bier, o Edinho, gerente. A Ronela conhece os 3, até hoje, nós temos não só o envolvimento com o esporte, mas com uma amizade mesmo. Eu fico até surpreso e orgulhoso de anunciar isso, como tem também com o Iranildo e com o Ivanildo. Aí vem o Ferretti, vem o Marquinho, tem o PC, toda essa, da Márcio Rodrigues, o Sidão, o Lucas, o Ney, que foi treinador da família, todas essas pessoas, alguns eu tive contato de semanas, outros só em palestras ou fóruns, tá? Mas eu passei conversando e acompanhando seus treinamentos. Então, a gente já tem uma base bacana aí para poder defender o que eu estou defendendo, mesmo sem apoio científico, tá legal? É isso, eu agradeço demais, Ronela, a você, a todos. Essa foi minha posição, pode contestar, mas eu tenho a minha posição fechada, mesmo sem apoio científico. Eu agradeço a todos, tenham um bom dia e muito obrigado. Muito bem, professor, muito obrigada. Tá? A gente vai dar sequência aqui com o professor Wendel Coelho. Professor, aguarde só um pouquinho para eu lhe passar o co-anfitrião. Manuela, se possível, eu gostaria de fazer um comentário também, que eu estou
inclusive dentro do meu carro, trabalhando, mas eu queria fazer um comentário. Careca, se for rápido, pra gente seguir Ah, aqui. É porque ainda tem mais agora, vamos lá. Posso rapidinho? Sim. Então, querida, falar do Candinho, vocês já sabem que é um cara estudioso, é um observador, e ele hoje, né, para quebrar paradigmas, né, de modelos de jogo, ele chama de convencional, ele me deu uma luz no túnel e hoje eu procuro trabalhar centrado no futsal criativo. Ele tem muito a contribuir conosco. Ele está no interior, mas é um cara diferenciado, tá bom? Eu só queria deixar esse registro porque são poucas pessoas, né, que se dão e se doam para o esporte, sendo do interior, mas com uma capacidade diferenciada. Falo isso porque ele também foi meu treinador no campo e durante muito tempo, eu, um atleta dele, vi coisas que hoje muitos treinadores já fazem no futebol moderno. Então, meus parabéns e, Dinho, você é o cara. Professor Wendel, é com você. Já passei o anfitrião. Você já pode começar a sua apresentação, por gentileza. Bom dia a todos. Sou o professor Wendel Nunes Coelho. Eu escolhi esse tema, treinamento personalizado do futsal na categoria de base. Eu fiquei muito feliz pela essa abordagem aí, pelo que o Candinho falou, né? Eu já vou pegar até o embalo, digamos assim. Então, eu vou falar sobre o treinamento personalizado do futsal na categoria de base. Me chamo Wendel, como acabei de falar, tenho 28 anos, sou servo de Deus, graduado na Universidade Newton News, sou ex-atleta de futebol, né, profissional de campo, trabalhei na escolinha do Santos, né, oficial do Santos, Meninos da Vila e Inter Academy. Sou ex-preparador físico do Iranduba masculino e do 13B feminino, né? Então, hoje eu trabalho na empresa Personal Soccer WC. Então, vamos lá. O conteúdo que eu coloquei aqui, eu não vou passar slide, né? Senão vai ser muito demorado. É um assunto que está crescendo agora, né? No Brasil e principalmente no Amazonas. No Amazonas está crescendo muito no Brasil e principalmente no Amazonas. Então, tem pouco tempo, digamos que no futebol moderno, hoje se trabalha, só quem se destaca são os atletas que se preparam, né? Então, hoje quem está na elite do futebol, do futsal, do futebol, vem buscando estar cada vez mais preparados. Então, fisicamente, psicológico. Ontem o Marcelo, ele até fez uma colocação em relação a como que os nossos atletas eles se encontram hoje, né, psicologicamente. Eu achei muito interessante isso. Então, o papel do personal, ele traz essa abordagem em relação a preparar, a gente não como psicólogo, mas a gente preparar os atletas da categoria de base, né? Então, vou falar sobre a importância do treinamento personalizado. Vou fazer uma citação aqui de Boêmio 2003. Treinamento é um processo de ações complexos que tem como características conteúdos, métodos, organização e realizações, né? Então, são essas 4 características. E tais características com o intuito de trabalhar o atleta para que o mesmo esteja em sua melhor forma durante as competições. Hoje eu vejo que o trabalho do personal ele tem um grande um papel muito importante para que possa preparar o atleta para as equipes. O Candinho ele fez uma colocação muito interessante em relação a como é que saem os nossos atletas aqui do estado do Amazonas, né, aqui de Manaus, para outros clubes, né, a nível nacional, aí, Palmeiras, Internacional, Grêmio. Como que os nossos atletas hoje eles estão sendo preparados, né? Hoje os clubes eles querem atletas prontos, né? Então, se você é atleta que não estiver pronto, dificilmente você vai conseguir uma vaga, um espaço, né, em qualquer time a nível na elite nacional, que seja no exterior também.
Eu tive até uma conversa com o Luiz Henrique, que é o Pimpolho, né, em relação a essa importância do personal. E ele me falou que ele não dava muita importância quando ele estava na categoria de base, quando ele estava atuando pelo Vasco e pelo Goiás. E aí veio causando algumas lesões. E hoje, ele, como um atleta a nível nacional e até internacional, né, é uma referência hoje para essa garotada. Ele, Celino, a gente tem poucas referências como atleta profissional hoje no celeiro daqui do Amazonas. Então, o que o Candinho falou aí trata muito da categoria de base, onde nós vivemos. A nossa realidade está muito distante, onde os clubes, né, ali em São Paulo, ali para o Sul, vem sendo trabalhado. Então, hoje eu assumo, eu como atleta, eu não tive esse apoio, né, essa preparação como um atleta ele precisa ter. Hoje, a maioria dos jogadores, tanto a nível do Real Madrid, Barcelona, como os caras da seleção, né, os atletas da seleção brasileira do futsal, eles vêm se preparando cada vez mais. Então, o atleta ele precisa se conscientizar e precisa estar preparado, né, seja na parte física, tática, técnica e psicológica. E aqui estão alguns princípios que devem ser seguidos pelos treinamentos serem eficazes, né? É importante qualquer processo de treinamento sobre a individualidade biológica. Eu não posso pegar um atleta do sub-9 e do sub-13, vou trabalhar um agachamento com carga, né? Isso aí não existe. Então, o que eu posso? Eu tenho que respeitar, né? Eu tenho, inclusive, o André, meu amigo, eu sempre venho conversando com alguns professores em relação a essas preparações do que o atleta ele precisa, né? Porque hoje o meu papel é trabalhar o atleta para que ele possa estar apto ali para que ele possa atuar nos clubes. Então, conversei com o Andrezinho sobre um aluno, né? Sobre um atleta de 9 anos. Eu perguntei dele, André, o que esse atleta tem sentido, né, quando você exige que ele faça? Ele falou, eu trabalhei isso. Então, eu preciso conhecer o atleta, né, que é para poder eu fazer os exercícios, para ter uma adaptação, fazer umas avaliações. Então, é muito interessante ter esse feedback com os próprios treinadores, para quem segue esse ramo aí do personal soccer, né? Então, sobre a individualidade biológica. A individualidade biológica é uma regra. Existem atletas com a mesma idade, mas com as capacidades totalmente diferentes, né? Então, eu preciso conhecer os atletas. Como é que eu consigo conhecer esse atleta? Através das avaliações físicas que eu faço, né? Eu preciso conhecer ele da forma com as avaliações sobre flexibilidade, né? Salto horizontal, impulsão. O que mais que eu posso trabalhar com esses atletas para conhecê-lo, né? Como que ele se encontra. Tivemos uma pandemia aí agora há pouco, né? Ainda está correndo aí essa pandemia. Então, hoje, no início do ano, eu estava trabalhando com atletas que já vêm treinando comigo há uns 2 anos. Então, eles pararam de treinar comigo e perderam tudo aquilo que eles estavam treinando, que eles estavam tendo comigo. Então, o que acontece? Eu tive que fazer umas avaliações para ver como eles se encontravam naquele momento, né? Então, eu quero falar sobre adaptações, sobre o princípio da adaptação. Acabei de falar que o atleta ele precisa ter umas avaliações para que eu possa adaptar os trabalhos que vai ser envolvidos, né? Eu não posso pegar um atleta do sub-9 e fazer como eu acabei de falar, colocar carga, né? Daqui a pouco vou até falar sobre os princípios da carga. Então, a adaptação ela é muito importante para cada atleta. Então, deixa eu me encontrar aqui, né? O princípio da adaptação é sobre o estímulo, o organismo, a adaptação. Então, vamos lá. Dantas, em 1995, e Tubinho, o estímulo deve ser trabalhado de acordo com a capacidade e ideais dos atletas. Sem adaptação, não há evolução. O nosso objetivo do personal é trabalhar a sua evolução para que eles possam estar aptos a um nível bem elevado, né, dentro das competições. Esse princípio ressalta
dosar os estímulos exercidos sobre os atletas. Tais dosagens representam o indivíduo acostumar a carga de treinamento do modo progressivo, evitando lesões. O Candinho falou em relação aos nossos atletas a gente não tem profissional no futsal, né? Ele até falou que muitos atletas às vezes não se comportam devidamente como um atleta, né? E sim como um peladeiro, digamos assim. Então, o índice de lesão, esses dias eu estava na fisioterapia e tinha muitos atletas do principal, né, do adulto, machucado. Por quê? Porque não tem essa concepção. Eu acabei de falar em relação ao Luiz Henrique Pimpolho. Hoje, ele tem uma equipe que acompanha ele e consegue trabalhar, né, essa adaptação com ele, precisa trabalhar sobre prevenção de lesão, todos esses fatores. E aqui eu também preciso falar sobre o princípio da sobrecarga. Né? O princípio da sobrecarga para saber como o atleta se encontra, para estabelecer o volume e a intensidade. Eu não posso pegar um atleta de 13 anos e aí eu vou fazer um trabalho de potência com ele, a qual vai sobrecarregá-lo demais, ele não vai conseguir chegar no clube dele daquela forma que o treinador precisa, né? O trabalho de velocidade, etc. Então, eu preciso dosar aqui esse volume. Volume o quê? A quantidade ou duração de cada sessão de treinamento. A intensidade, o aumento da velocidade de execução ou diminuição da recuperação. Então, assim, hoje, se você não consegue trabalhar esses princípios com os atletas, eles vão sentir dificuldade. E aquilo que está refletindo no nosso celeiro do futsal amazonense adulto, né? Inclusive, eu participo, mas hoje eu não sou atleta. Então, hoje, o nível de lesões que é causado, como o Candinho falou, a gente vai disputar uma competição a nível nacional, as equipes elas se preparam, treinam de manhã e de tarde. E o nosso futsal hoje ele está muito longe da realidade do celeiro nacional, né? Então, eu até venho falar aqui para quem realmente quer ser personal ou quer ser atleta ainda de alto rendimento, precisa se impor. Claro que a nossa realidade hoje está muito distante daquilo que vem trazendo para o nosso celeiro nacional ou internacional, né? Então, assim, eu quero até falar um pouco sobre o que o Renato Abrantes ontem comentou. Ele falou em relação aos pais, né? Os pais hoje eles têm sonhado mais do que os próprios atletas. Se eu sou atleta de alto rendimento e o sonho é meu, eu preciso correr atrás, né? Então, assim, a gente tem transferido, a gente tem deixado até eu como treinador, às vezes eu me culpo um pouco, sou dessa nova safra aí de treinadores, que eu preciso passar a vivência do que o próprio pai vai sentir quando chegar em São Paulo, quando chegar ali pelo sul ou até no interior. O que eu vejo como treinador em relação ao que o Renato falou? Tem um pouco voltado sobre aqui o personal, tá, pessoal? E hoje a nossa realidade com os pais, eles não sabem, eles não conseguem discernir pai e filho atleta, né? Por quê? Porque o filho acaba tendo ali como que eu posso falar? Me faltou a fala agora. Esse combustível, digamos assim, né? O pai precisa estar ali presente e etc, etc. E quando chega no clube, o pai nem treino pode assistir. Então, hoje, o trabalho do personal soccer, no caso como eu faço, eu preciso passar a realidade daquilo que os nossos atletas vão sentir, vão passar lá na frente, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na Escolinha do Santos, a gente trabalhava muito com essa metodologia, né? O Davi ele tem muito isso. Então, ele tentava passar para os pais aquilo que o atleta precisa sentir, passar, porque os pais, às vezes, sonham mais do que os filhos. E isso está totalmente errado, né? Porque quando o atleta chegar no clube, ele vai ver, caramba, cadê meu pai? Ele vai olhar para a arquibancada e não vai conseguir desenvolver aquilo que ele tem desenvolvido dentro dos treinos, né? Por quê? Porque o combustível dele é o pai. Então, uma conclusão que eu... 2 minutos. Com licença, 2 minutos. Né? Tá, então eu deixo essa reflexão aqui, né?
que há alguns anos eu venho observando que existem pais que sonham em que seus filhos sejam jogadores de futebol, né, profissional. Isso é mais do que os atletas. Então, os pais, eles precisam deixar que seus filhos sonhem, que seus filhos busquem esses objetivos, né, que corram atrás mesmo, tá? E não tenham isso como combustível, você que é atleta, né? Porque você vai sentir isso. Eu senti isso quando eu viajei, né? Senti falta do meu pai. Então, você que é atleta precisa correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. E aqui, para finalizar, eu quero agradecer o convite, né? Quero agradecer que o André fez o convite, me chamou para eu falar um pouco sobre esse trabalho. Tenho desenvolvido esse trabalho aí em nossa cidade, com os atletas da categoria sub-9, sub-13, sub-15, até a nível profissional, né? Então, assim, eu fico muito grato. Espero que possa ter vários e vários seminários aí que a gente está aprendendo muito em busca de conhecimento, né? E é isso, Ronélia. Obrigado aí pela oportunidade, tá bom? Imagina, a gente que agradece aqui a sua contribuição. Vou tirar do anfitrião e já vou passar aqui para o Roberley abrir o microfone e fazer a sua pergunta para o Candinho, né? Beleza. Beleza. E forte abraço aí, o Wendel, Ciro. Candinho, parabéns aí pela... E o Ciro e o Wendel foram meus atletas. Pô, tô velho. O Ciro foi meu atleta e colega de faculdade. Mas eu tenho mais gol que ele na FEF. Mas tudo bem. Candinho, mano, sou seu fã, você sabe disso. Fica, querido. Obrigado. Queria que você compartilhasse com a gente como é trabalhar sem estrutura e como é ser campeão sem estrutura. Porque ser campeão com estrutura é fácil. É meio que obrigação. E você tem uma história que você podia até compartilhar dentro desse contexto. Você foi campeão pela seleção, um campeonato de seleção que teve, onde eu estava com a seleção do Iranduba, parece o Iranildo, Careca, né? Estava com a seleção de Manaus, era um campeonato de seleção e você foi campeão. Como é trabalhar, como é ser campeão sem estrutura, quais os detalhes que aquele treinador vai começar a trabalhar sem estrutura, sem muito recurso, aqueles detalhes importantes para ser campeão, para ser um vencedor? Olha, em primeiro lugar, fazer o atleta comprar tua ideia, comprar o teu sonho. É o primeiro de tudo. Se os atletas não compram e nem acreditam, eles ficam naquela, você não consegue fazer o trabalho. Realmente foi bastante difícil. Aliás, tem um vídeo gravado, né, que foi o vídeo que encantou o pessoal do Corinthians lá em São Paulo, sobre depoimento dos meninos depois. Daquela turma que foi campeã, mano, um está morto. Tiro na cabeça, tráfico. Não consegui segurar, porque estourou a idade e ele acabou indo para Manaus, depois voltou, já estava jurado, e aos 20 anos, se não me engano, foi morto. E fora ele, mais 2 também chegaram a morrer. Mas o resto tá tudo bem. Então imagina você que não era pegar os meninos, era a estrutura que estava inserido. Poucos meninos tinham assim, uma família razoavelmente que cuidava deles, o resto tudo tinha problema. Eu, para poder superar aquele pessoal lá, os que estavam muito bons, por sinal, eu tive que me mirar num ser espiritual, Cristo. Já estava a ponto de desistir. Por que Cristo? Porque quando Cristo chamou os 12 apóstolos, ele não chamou cara bom, cara, sabe? Ele chamou Pedro, que era ignorante, tá entendendo? Que cortou a orelha do cara lá. Tomé era incrédulo. Mateus era cobrador, surrado pessoal. E o mais sábio dele era Judas. E Augusto Cury, no livro dele, fala sobre isso. E foi exatamente lendo o livro do Augusto Cury falando sobre essa questão, foi que eu disse assim, eu vou ter que encarar isso. Ou meu papel não é esse, então eu vou desistir. E a partir desse momento, eu comprei essa briga e a gente começou a trabalhar. Em uma entrevista, eu coloquei na cabeça dos meninos, que inclusive fala, antes da gente ir para Manaus, que eles tinham conhecimento, os meninos de Manaus, olha o que eu fico na cabeça deles, os meninos de Manaus treinavam, tinham mais conhecimento, saíam mais para fora de Manaus, tinha vindo brasileiro e tal, tinha mais... E eles não, eles estavam ali, mas eles tinham conhecimento, com certeza, superior ao pessoal do time de Manaus. Eu coloquei isso na cabeça deles. Como, de fato, o próprio Iranildo reconheceu que a gente jogava diferente naquele momento.
tá entendendo? Jogava diferente, não jogava fácil de se marcar. Realmente foi uma competição muito bacana e eu consegui fazer aquele objetivo, realmente ficou marcado pela qualidade que estava as equipes lá. Era muito time bom. E foi isso. A primeira coisa que eu fiz foi isso, fazer eles comprarem essa ideia. Mas eu perdi só um para o tráfico, o outro não era daquela categoria, né? Mas eu consegui reunir a moçada boa. Eu acho que o Castanho, ele deixou de ser uma pequena referência depois de 2013. Porque aí eu me mudei para Novaião e o trabalho foi caindo. Hoje eu não consigo formar um time para jogar o Jazz. Infelizmente é assim. Agora continuo na batalha. Enquanto houver força, eu estou aqui na área, mano. E obrigado você que está lutando lá fora pelo teu lugar ao sol, né? E todos os professores. Eu estou realmente, Ronélia, me pergunta, maravilhado com a qualidade dos colegas que estão falando. Realmente, assim, eu posso te dizer com seriedade que eu não sou hipócrita, mudou um pouco o meu conceito. Mudou. E eu acho que esse era o teu objetivo, não era? Com certeza. Mudou. Tá? Então, obrigado. E a gente continua na área, mano. Enquanto. Talvez eu seja o mais velho daqui daí participando, né? Com 61 vou fazer agora, né? Seja o mais velho daqui da turma. E muitos aí. Inclusive o Careca, ó, já tá quase com o Rafa treinou comigo também, no atleta. Valeu, hein? Qualquer coisa, estamos aí. Obrigada, Candinha. Obrigada, Rogelei, pela pergunta. Alguém quer fazer pergunta para os professores Ciro e Wendel? Se tiver pergunta, abra um microfone, por favor. E lance sua pergunta. Eu. Se não tiver ninguém para fazer. Vai, Robertinho, vai lá. Queria falar com o Wendel. Wendel, parabéns aí pelo seu trabalho, tá? Acompanhei aí o seu trabalho como preparador físico. Me deram muitas notícias boas. Fico feliz por você, tá certo? E eu gostaria que tu me falasse como foi começar esse momento da preparação, se tu já começou com estrutura, se tu começou aí sem muito material. Fala um resuminho aí desse teu início aí. Berlei, eu fico muito feliz, né, de poder ver você do outro lado do continente, sendo uma das referências para a gente. Tive o privilégio de poder treinar, né, você ser meu treinador no Sub-14. E assim, cara, para nossa realidade é muito difícil, né? É muito complicado. Como eu acabei de falar, a gente busca referências aqui dentro do Amazonas e poucas pessoas são referências, né? Como é bem citado aí o professor Careca, o professor Iranildo, você que está em outro continente, o Candinho aí. Então, assim, como foi esse processo para ser trabalhado? Eu não queria mais trabalhar com futebol, justamente pelo nosso futebol amazonense e o nosso futsal, em relação ao que vem que está tendo uma crescente muito boa, né? Eu fico feliz por fazer parte, mas assim, eu tive que buscar recursos, digamos que fora, né? Por quê? Porque a nossa realidade é muito longe, está muito longe daquilo que os atletas precisam, daquilo que os próprios pais, quando estão ensinando os atletas na categoria de base, precisam entender a diferença de atleta e pai. E como preparador físico, até em relação... Hoje eu trabalho com essa garotada aí de 9, 13. Eu tento passar um pouco daquilo que eu vivi, né, dentro do futebol, mostrando a nossa realidade. Se eles estão dispostos realmente a quererem ser jogadores profissionais, se estão dispostos a passar muito tempo longe da família, longe dos amigos, né? E principalmente aí um atleta que queira se alimentar bem, viver uma vida de atleta. É o que falta muito hoje para o nosso celeiro do futsal amazonense, tanto na base como no adulto, né? Então, assim, eu fico feliz porque você ouviu aí referências das pessoas. É aquilo que eu tenho usado muito, uma frase, né? O justo, ele não se justifica. Então, o trabalho está sendo feito. Eu vejo que tem crescido uma geração que daqui a 5, 6 anos, cara, vai ter... Hoje a gente pode contar no dedo, né? Referência que a gente tem como atleta, que é o Pimpolho, Celino, e eu acho que o Ney também, que está em Portugal. Poucos atletas saíram da safra antiga hoje no profissional. Então, eu creio que hoje professores, né, professores aí qualificados
para daqui a 5, 10 anos eu ver uma quantidade de atletas, de 20 atletas no profissional, aí, seja no Brasil ou no exterior. Então, assim, pro preparador físico, para mim foi muito difícil, né? Então, é isso aí que eu deixo para... Espero ter te respondido. Valeu, mano. Valeu e parabéns aí. Monstro. Valeu, mano. Obrigado. Parabéns mesmo, né? Gente boa. Temos aqui uma pergunta do Candinho para o Ciro. Te vira, Ciro. Ciro, tá ouvindo? Tranquilo? Estou ouvindo. Pode perguntar. Okay. Ciro, você falou em sistema defensivo, tá? Então, eu vou colocar o porquê da pergunta, porque quando eu estava lá em São Paulo, a primeira vez que eu fui, a Ronélia estava presente no auditório, eu fiz uma pergunta, a Ronélia lembra, né? Que estava com o microfone, era o Simen. Aí o Betão pegou dele o microfone e respondeu, lembra, Ronélia? E eu perguntei por que a Espanha tinha ganho 2 Copas do Brasil, tá? E o Simen respondeu, o Betão tomou e disse, eu respondo, professor, por causa da marcação. Ele disse que a marcação europeia era muito mais forte e que o Brasil se preocupou só mais na base da habilidade, esqueceu de trabalhar a marcação, foi um dos motivos. O segundo foi a questão da inteligência tática, que eles também, já que não tinham tanta naquele momento, né, não tinha a questão tática também. Eu te pergunto então, Ciro, na tua opinião, você acha que nós, treinadores aqui, no geral, estou me colocando até no meio, nós damos valor à questão do marcação, ou só é mais ataque entre os treinadores? O que você observa? Realmente, a gente deixa a marcação para segundo plano? Excelente pergunta, professor. Assim, na minha opinião, né, no contexto amazonense, eu enxergo alguns treinadores que têm, como é que eu posso dizer, escrevem treinos tanto no sistema defensivo quanto ofensivo. Mas, entretanto, eu vejo também que os jogos acontecem muito, os resultados do jogo acontecem muito pela qualidade do elenco, né, e pela qualidade individual. Obviamente que aqueles times que têm mais estrutura, treino, com uma rotina um pouco mais adequada para o ideal, já tem os conceitos tanto de sistema defensivo quanto de sistema ofensivo. Mas, como o Wendel comentou, a nossa realidade ainda está muito distante, né? Nós temos atletas que jogam 3 jogos no dia e vai jogar um jogo estadual, e ainda assim, esse mesmo jogador que está com 3 jogos nas costas, ele ainda é capaz de decidir com os caras que treinam há um pouco mais de tempo. Então, eu vejo assim, é muito relativo. Depende de qual confronto você está falando, se é 2 times que treinam, se é um time com um elenco com atletas muito habilidosos, ou não, né? Ou não. Então, no geral, né? De modo geral, eu acho que o fator ataque, ele é um pouco mais predominante aqui nos jogos do campeonato estadual. Ainda vejo ainda muitos sistemas defensivos de muitos clubes bem frágeis, né? A abordagem, principalmente do atleta na bola, às vezes ele não faz o simples, que é agachar, um pé na frente e outro atrás, posição de expectativa, ainda não tem ainda, né, a cultura mesmo, né, e de assimilar, né, as orientações que os treinadores, né, ainda não têm conseguido passar para todos os atletas como deve ser feito. Mas aí, Ciro, aquela questão que eu disse também, que eu acho que o Wendel já confirmou praticamente, aquela questão, por que eu falei que usar vídeo é um desafio? Porque quase ninguém usa. E o vídeo é uma ferramenta para se aprimorar essa questão da marcação e outras coisas mais. Ele tem um alto poder, tá entendendo? De fixar
o que ele vê, porque ele fica olhando ali, vai repetir. Hoje, eu não sei se vocês já fizeram, né? Mas muito antes eu comecei a mandar pelo WhatsApp. Mas só que logo no começo eu cobro. Tem que me falar o que foi que estava lá no vídeo. Se não, tá entendendo? Ele vai pagar lá no meu treino, qualquer coisa. Porque eu uso o WhatsApp com alguns tipos de posicionamento, inclusive alguns vídeos. Lembra do canal 4 anterior, né? Que tem a marcação bacana ali. É isso. É por isso que é importante a gente pegar, agregar, né, essas coisas, para amenizar essa questão da estrutura, como o Wendel falou, está longe, está muito longe. Sim, mas a gente pode superar. A gente pode, nós podemos. Se você ficar engranjado nesse objetivo, fazer seus atletas pensarem, sonharem, entrar, treinador de futsal é pai, é irmão, é tudo. Tá entendendo? Ele é tudo ao mesmo tempo, tá entendendo? Ele pode adentrar na família do garoto, eu já fiz isso, pegar a posição, olha, vamos treinar todo dia hoje, dar assistência, sei lá, procurar um amigo, arranjei o Márcio para dar tênis, outro para arranjar comida, vitamina, levar para o médico. Quer dizer, é o que a gente faz. É o que a gente faz. Ele não faz isso lá no Sul, tá entendendo? Porque lá tem cada um. Mas aqui a gente tem que fazer, se fazer com vontade, a gente vai começar a engrossar o caldo para esses caras e vai chegar perto e vai se manter ali no calcanhar dos caras, tá entendendo? Para evoluir mais. Porque a gente chegar lá realmente é bem difícil, mas a gente sabe que pode mudar o calcanhar dos caras. Valeu, Ciro. Um abraço. Professor, eu concordo tanto com o senhor em relação à utilização de vídeo, e eu utilizo bastante agora, né, a ferramenta do site do Tactical Board, que inclusive foi a ferramenta que eu utilizei nos meus slides. Ela é fácil, é simples, é de graça. Você apenas compartilha o link e o atleta consegue me dá visualizar. O meu 120. O meu é pago. Ela é de graça, tá ali.